E aí pessoal, tudo bem? Um abraço para vocês aí no sétimo encontro em Curitiba. E eu queria contar para vocês aqui um pouquinho nesse vídeo. Espero que seja um vídeo breve, mas eu vou tentar ser o mais ágil possível, mas enfim, contar um pouco da história da nossa família para vocês. Essa história ela foi escrita por mim, Guilherme, do ramo de Minas, lá de São José do Mantimento, descendente de Adam, e pela Ana Ruier, do ramo também do Adam, lá, só que lá de Japurá, aqui do noroeste do Paraná. Fomos nós dois que fizemos essa história que vamos apresentar para vocês. Tá? A primeira vez que aparece um sobrenome Berbert acontece em 1574 com uma pessoa chamada Johann Berbert, é o primeiro que tem esse sobrenome. Antes dele nós não temos nenhum registro histórico e depois dele nós temos já a genealogia da nossa família. No ano de 1622 existe um registro também de um Johann Berbert que foi roubado em 359 marcos pelo conde de Tilly. Isso aconteceu durante as guerras religiosas na Europa, durante o momento em que houve ali mais ou menos uns 30, 40 anos de guerra da Igreja Católica contra a Igreja Luterana, na verdade os príncipes católicos contra os príncipes luteranos, e a Alemanha, que toda aquela região ali foi arrasada por essas guerras, e o conde de Tilly, ele era o general do lado dos católicos. E ele era uma pessoa assim, os registros históricos dele eram uma pessoa bem má, não era uma pessoa boa não. Tá? Não que os luteranos fossem melhores, mas os registros do conde de Tilly são impressionantes. E aí aconteceu que o conde de Tilly invadiu Ershausen em 1622 e roubou o nosso ancestral lá nesse valor da moeda da época. Bom, o nosso sobrenome na grafia da qual ela existe até hoje, B-E-R-B-E-R-T, a primeira vez que foi registrado desse jeito em 1574. E de lá para cá são 445 anos de um mesmo sobrenome existindo. Isso é uma coisa muito importante, porque são poucas as famílias que têm nomes que se perpetuam e que têm registro durante tanto tempo. Né? Então isso é uma coisa de orgulho para a gente ter um nome tão antigo. Quanto ao significado do nosso nome, existem duas hipóteses principais. A primeira hipótese é quando você pega o nome Berbert em alemão, a primeira parte de Ber pode significar urso, tá? E Bert significa cinza, cinzento, brilhoso, luminoso. Então a primeira hipótese é que o nosso sobrenome pode significar urso cinza ou urso acinzentado. A segunda hipótese é de que a partícula BR significa filho de, no caso aí nós teríamos que considerar que nós temos uma origem judaica, né, e é muito provável que a gente seja de origem judaica por conta do sobrenome, por conta do contexto em que o sobrenome acontece, por aí vai, onde Ber significaria filho de e Bert seria uma corruptela de Brecht. Então o sobrenome nosso significaria filho de Brecht. É uma das possibilidades. Nós ainda não temos dados para poder comprovar nenhuma das duas e talvez surja uma terceira hipótese no futuro. Bom, para vocês entenderem um pouco, a Germânia, o mundo germânico, né, ele é essa região que contempla hoje o que é a Polônia, a Alemanha atual, a Áustria, um pedaço da Suíça, um pedaço da França, um pedaço da Romênia, da Tchecoslováquia, toda essa região no mapa que está colorida é considerada a Germânia, ou seja, o Sacro Império Romano Germânico, que foi fundado em 962 e esse Sacro Império Romano teve várias configurações até que em 1871 ele foi unificado sob Bismarck. A Alemanha moderna, como nós a conhecemos, ela nasce em 1871 sob o reinado de Bismarck. Tá? E aqui no mapa é essa parte que está em azul que vocês estão vendo. Porém, a nossa família ela vem de uma região germânica, mas ela não vem da região da Prússia, da região do Reino de Bismarck. Nós viemos dessa regiãozinha que está marcada em vermelho aí, a região de Hessen. O Principado de Hessen, o Grão-Ducado de Hessen, ele era um país independente
ele não estava dentro do reino da Alemanha, que é toda essa área azul que vocês estão vendo, a Grande Prússia de Otto von Bismarck. O Ducado de Hesse foi uma monarquia constitucionalista, né, a partir de 1820, ou seja, quando os nossos ancestrais saíram de Hessen, de Ershausen, em 1824, nós estávamos debaixo de um país independente que era uma monarquia. Essa monarquia ela foi anexada em 1866 à Prússia de Bismarck. E ela continuou como sendo um Estado independente, um Estado federado, até 1914, ou seja, até o final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando nós viemos para o Brasil, nós éramos um país que já não existe mais. E aí eu vou abrir aqui um parêntese. Quando falar que mas nós temos direito a pleitear a cidadania alemã, bom, primeiro, não existe a possibilidade de uma pessoa não nascida na Alemanha ser cidadão alemã, tá? É bem complexo, eles têm leis muito restritas sobre isso. Porém, caso os nossos ancestrais tivessem vindo para o Brasil após 1914, desde que cumprida várias exigências, talvez a gente pudesse ter o passaporte alemão, mas isso não é possível. Nós viemos 100 anos antes dessa data, então a nossa família, pelo lado alemão, a gente não tem esse direito e assim, não adianta muito a gente querer ir para trás. Lamento se eu acabei aí com a ilusão de alguém ou com o desejo de alguém de ter um passaporte alemão. Eu também tinha esse desejo, fiz esse estudo todo, comecei tudo isso por conta disso, mas infelizmente nós não temos esse direito. Bom, aí vem a seguinte pergunta, né? Por que a gente veio para o Brasil, afinal de contas, se a Alemanha é um país tão bom? Bom, vamos lembrar, a Alemanha é um país de primeiro mundo hoje. Há 200 anos atrás, há quase 200 anos atrás, a Alemanha era um país que estava passando por problemas sérios. E aí eu vou apresentar os motivos que trouxeram a gente para o Brasil. Primeiro, em 1789, acontece a Revolução Francesa, o Império Francês desmorona. E logo em seguida, Napoleão Bonaparte assume o poder e ele conquista toda a Europa. Então, durante 1789 até 1810, a Europa está debaixo do Império Napoleônico, está debaixo de uma guerra terrível. E a região da Alemanha onde os nossos ancestrais vieram, ela fica no meio do caminho. Toda vez que a Napoleão ia invadir a Rússia, passava por lá e matava o pessoal. Toda vez que Napoleão ia para a Áustria, matava lá e roubava o pessoal. Quando ele voltava, matava e roubava o pessoal. Então era uma desgraça ali em termos de guerra. Outro aspecto, durante os anos de 1815 até 1817 é considerado o ano sem verão, ou os anos sem verões. Vocês vão ver aqui na apresentação que são vários vulcões que explodem praticamente um em sequência do outro, até que em 1815 acontece a erupção do Monte Tambora, nas Filipinas, que joga uma quantidade absurda de fuligem, de restos na atmosfera, que simplesmente todo o hemisfério norte fica o ano de 1815 até 1817 sem ter um verão, sempre com inverno, com nevasca, com tudo. Imagina, 3 anos sem plantar, sem colher, só com frio. Era uma situação em que a Europa estava vivendo debaixo de uma miséria absoluta. As pessoas estavam comendo couro, as pessoas não tinham mais peixe para pegar nos rios porque já tinham comido tudo, não tinha mais animal no mato porque já tinham comido tudo. Era uma coisa absurda. E depois que terminou o inverno, a partir de 1817, a Alemanha, a Europa foi invadida por inundações, por doenças, por disenteria, por conta das inundações. Foi assim uma situação calamitosa. Paralelamente a isso, enquanto isso no Brasil, Dom João VI vem para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, traz a corte portuguesa para o Brasil e aí ele fica, como ele é uma pessoa muito corajosa, ele tem um medo. E se Napoleão cruzar o Oceano Atlântico e vier invadir o Brasil? Como é que a gente vai defender o Brasil? Bom, nesse processo, ele recebe a visita de uma pessoa, de um cara chamado Jorge Guilherme Frys, que era da região de Frankfurt. Frankfurt fica a 30 quilômetros de Ershausen.
E esse Frais, ele cria a primeira das colônias germânicas na Bahia, na região de Ilhéus, a colônia Frankenthal. Tá? E aí esse cara começa a implementar colônias germânicas ali. Logo em seguida aparece um amigo do Frais chamado Anton von Schiffer, que por coincidência era amigo do Frais de Frankfurt, ele era morador lá de Frankfurt, ele era médico, tem uma história fantástica, a história do Schiffer é assim um negócio maravilhoso, a história assim é uma epopeia. E esse Schiffer ele vem para o Brasil, conhece a Imperatriz Leopoldina, faz amizade com ela e resolve trazer a sua família da Alemanha, que estava numa situação terrível, e vem para o Brasil para fundar uma colônia aqui no Brasil e consegue doação de uma gleba de terra e funda uma colônia ao lado da colônia Frankenthal e homenageia essa colônia com o nome de colônia Leopoldina, em homenagem à Imperatriz Leopoldina. Quando o Schiffer vem para o Brasil, ele se torna um dos acionistas do Banco do Brasil, ele investe aqui, enfim, ele vem para cá com a intenção de começar a modernizar o nosso país. Tá? Bom, isso tudo acontece até 1820. Quando chega em 1821, a gente tem aqui a independência do nosso país. Essa independência ela foi articulada em grande medida pela Imperatriz Leopoldina, que apesar de vocês da história não contar, a Imperatriz Leopoldina foi quem alfabetizou Dom Pedro I, para vocês terem uma noção do nível intelectual, a diferença entre um e outro. Junto com a Imperatriz Leopoldina, nós temos ali Bonifácio de Andrada, que faz toda a estruturação, que proclama a independência do Brasil, e aí eles resgatam um projeto de Dom João VI, que era criar uma colônia de soldados germânicos na região de Ilhéus, que ficaria mais ou menos no meio entre Salvador e o Rio de Janeiro. E caso houvesse uma invasão portuguesa vinda pelo norte, a partir de Salvador, essa colônia poderia se deslocar rapidamente até Salvador e proteger a metrópole de Salvador, ou se deslocar rapidamente até o Rio de Janeiro e proteger o Rio de Janeiro. Seria uma espécie de bolsão, uma espécie de quartel avançado ali num ponto estratégico do Brasil. Pois bem, em 21 de agosto de 1821, a Imperatriz Leopoldina, junto com Bonifácio de Andrada, chamam Schiffer até o Rio de Janeiro e contratam e convencem Schiffer de que ele deveria buscar soldados e colonos alemães lá na região da Germânia, trazê-los para o Brasil. Veja, isso acontece cerca de 20 dias antes da proclamação da República. Tá? E aí, o que eles oferecem em termos de vantagem para esses imigrantes? Eles vão liberar terras rurais ali na região de Minas, entre Minas, Bahia e por aí vai, de modo que eles pudessem criar uma barreira, uma região tampão, para proteger tanto o norte do Brasil quanto o sul do Brasil. A ideia também era trazer alemães para purificar o sangue dos brasileiros, afinal aqui nós éramos um país escravista com milhões e milhões de negros escravos, então a ideia é bastante preconceituosa de purificar esse sangue. Além disso, a ideia era que cada colono recebesse 400 braças quadradas, mais ou menos aí 8 hectares de terra, 9 hectares de terra, para poder plantar e cuidar e ter as suas próprias fundações. Para vocês terem uma noção, uma fazenda grande na Alemanha, na região dos nossos ancestrais, era de 2 hectares. Então eles iam receber 8 vezes mais a terra e isso era por trabalhador. Se o cara tivesse 4 filhos, receberia esse valor vezes 4. Os imigrantes ainda iam receber, ser naturalizados brasileiros, receber todos os cidadãos de um cidadão brasileiro, e quem fosse soldado e serviço durante 6 anos no exército brasileiro não precisava pagar as despesas de viagem e ainda ia receber as mesmas vantagens dos colonos e mais um salário no final. É uma proposta bastante vantajosa, considerando que na Alemanha todo mundo estava passando uma fome desgraçada, uma pobreza tremenda. Então era bastante complicado. E para o Schiffer, Bonifácio de Andrada ofereceu para ele, como pagamento pelo serviço dele, uma proposta de que ele receberia 1 légua quadrada para cada soldado que chegasse no Brasil e completasse os 6 anos de serviço.
Então imagina que ele receberia aí um tamanho de 36 quilômetros quadrados, né? E aí ele seria, imagina, era muita terra, isso já naquela época, hoje então nem se fala. Bom, no mesmo dia, Schiffer pega o primeiro navio que ele encontrou e vai para a Alemanha e já manda cartas e já vai ali para poder abrir, começar a fazer a contratação desses colonos e já contrata o Dr. Kretzelmacher para poder fazer a seleção e a divulgação disso lá na região de Frankfurt. Vejam que tudo isso acontece porque Schiffer é de Frankfurt, ele conhece as pessoas lá e por aí vai. E Schiffer ele chega e oferece para os imigrantes, né, as mesmas vantagens que Dom Pedro e Bonifácio de Andrade e a Imperatriz Leopoldina fizeram, e ainda oferece semente, gado, ferramenta, e para quem for padre ou pastor ou médico, ele vai pagar e ele vai convencer o Estado brasileiro a pagar o salário dessas pessoas, né? Esse Schiffer ele trabalha aí entre julho de 823 até setembro de 829, durante quase aí 7 anos. Schiffer arregimenta 27 viagens de colonos e imigrantes alemães para o Brasil, tá? O que totaliza um total de 8.574 colonos, sendo destes um total de 5.038 soldados e 3.536 colonos. Desse montante, Dom Pedro I deveria pagar a ele um total de 5.038 léguas quadradas, né, o que dá 158 quilômetros quadrados. Para vocês terem uma noção, isso é o tamanho da Inglaterra, para vocês terem um tamanho. A Inglaterra hoje ela tem mais ou menos aí 158 quilômetros quadrados, a Grécia também tem mais ou menos esse tamanho. O cara ia ser dono de um país no final. Bom, para variar, Dom Pedro não cumpriu a promessa e no final ele recebeu apenas 500 léguas de terra, e que dá um total de apenas 18 quilômetros quadrados na região ali de Ilhéus e tal, e ele conseguiu ali retirar cerca de 200 mil réis em ouro, sendo que ele tinha depositado 1 milhão de réis no Banco do Brasil. Ele conseguiu sacar um quarto do valor dele e esse valor de mais ou menos 10% do que foi prometido. Mas ainda assim, ele se transformou em uma pessoa absurdamente milionária. A história dele depois precisa ler, é bem bacana para vocês verem. Isso tudo aconteceu, né, enquanto tudo isso está acontecendo, lá na região de Ershausen, em 1822. Né, esse é o brasão da cidade, do lado está aqui o mapinha da localização, aonde que isso fica dentro da Alemanha atual. Né, tinha lá duas famílias, a família do George Conrad Berbert e tinha a família do Peter Berbert. Tá? O George Conrad ele era casado e tinha 6 filhos. Tá? Um desses filhos pode ser o Henrique Berbert, que é o Berbert que foi para a Alemanha. Nós temos o registro destas duas famílias, né, que saíram da Alemanha no ano de 1822, que está registrado no livro de Otto Schumann, e não temos o registro da chegada do George e da sua família no Brasil. Nós temos apenas o registro da chegada da família do Peter. Dentro dos livros históricos que nós encontramos em Nova Friburgo, a gente também encontra um certo Karl Berbert, já adulto, que nós não sabemos quem é essa pessoa. Então, de todo esse pessoal, saíram aqui um total do George, a esposa e mais 6 filhos, 8 pessoas, o Peter, a esposa e um filho, de Ershausen, e chegaram ao Brasil registrados apenas o Peter, a Ana Margareta, sua esposa, Johann, o seu primeiro filho, e Adam, que nasceu durante a viagem, no navio, durante a travessia do Oceano Atlântico em data desconhecida, e que foi registrado na chegada aqui no Brasil. Tá? Essas são as pessoas que saíram da Alemanha e que chegaram aqui. Bom, a viagem do Peter, eles saíram de Ershausen, subiram para Frankfurt, que é uma viagem de mais ou menos 30 quilômetros. De Frankfurt, eles seguiram pela principal estrada, passando por Colônia, passando pelo sul ali da Holanda e chegando até Amsterdã. Esse caminho aqui demorou mais ou menos 8 meses caminhando entre o caminho e o outro. E no período que eles ficaram em Frankfurt,
foi de mais ou menos uns 4 meses esperando a assinatura do contrato e por aí vai. Lembra, eles saíram de Ershausen em novembro de 822, assinaram o contrato de Colono em maio de 823, ou seja, eles ficaram aí de novembro a maio, 5 meses em Frankfurt, e depois foram de Frankfurt andando até Amsterdã. Tá? Quando chegaram em Amsterdã, no dia 27 de julho de 1830 e 23, eles embarcaram no navio Argos. Esse desenho do lado direito aqui de vocês é um cartaz do Argos mesmo, da época que a gente achou na internet. E o desenho do navio, esse é um exemplo de como poderia ser. A gente não tem um desenho do navio, mas esse aqui é uma réplica que existe, está em Amsterdã, no porto, e a gente pode ver o navio que nossos ancestrais vieram, provavelmente tinha mais ou menos essa aparência, essa configuração. Bom, em agosto de 823, eles partem de Amsterdã, seguem em direção ao Brasil. Quando eles estão no Mar do Norte, eles enfrentam a primeira tempestade, onde o barco quase afunda, quebra-se o mastro principal. Eles retornam para a ilha de Texel, que fica na entrada do porto de Amsterdã, e quando chega em terra, 26 pessoas simplesmente fogem e não voltam e não reembarcam. Tá? Quando dá no dia 10 de setembro de 1823, eles embarcam novamente, partem novamente em direção ao Brasil e passam por um segundo furacão e aí eles param na ilha de Cowell, no sul da Inglaterra. Tá? E ficam alguns dias lá, mais ou menos um mês, esperando passar as tempestades ali no Mar do Norte. Logo em seguida eles saem de Cowell, em outubro, em alguma data em outubro de 823, eles estão navegando rumo ao Brasil. Quando eles passam ali na bacia de Bilbao, eles passam pela terceira tempestade e dessa vez eles aportam na cidade de Bilbao, na Espanha, no porto de Bilbao, na Espanha, hoje porto que tem o mesmo nome ainda na cidade. Eles permanecem alguns dias ali e em 31 de outubro eles partem novamente e seguem rumo ao Brasil. Quando eles estão navegando, chegando nas costas do que hoje é o atual Marrocos, quando eles estão a um dia de viagem de chegar nas Ilhas Canárias, eles são atacados por um navio pirata. Os piratas atiram contra o navio e nesse processo matam 14 pessoas. E aí roubam tudo, levam o que tinha de comida, levam o que tinha de dinheiro. Felizmente só os 14 morreram, mas ninguém morre nesse ataque. Os piratas liberam o navio e o navio chega na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, e fica lá durante alguns dias reabastecendo, recolocando todas as suas provisões. E no dia 8 de novembro de 1823, pela quinta vez o navio Argos parte finalmente rumo ao Rio de Janeiro. Nesse período, entre as Ilhas Tenerife e a viagem para o Rio de Janeiro, é que nasce o nosso ancestral Adam Berbert, o segundo filho de Peter. Tá? Vejam que nesse período, o navio Argos, de todas as viagens que Schiffer faz, é o que mais sofre catástrofe, é o que mais tem dificuldade, é o que mais demora, é realmente uma epopeia a história que aconteceu. Bom, no dia 7 de janeiro de 1824, finalmente o navio Argos chega no Brasil e aporta nesse quadradinho azul aí e fica ali onde era o porto que recebiam os imigrantes. E todos os imigrantes ficam em um galpão logo ao lado, onde a gente marcou aqui em vermelho, que era o galpão que recebia os imigrantes para processamento e que eles deveriam ficar ali até receber a sua liberação. Porém, entre os meses de janeiro até abril de 1824, os alemães, os nossos ancestrais, ficam presos ali nesse galpão no Rio de Janeiro e são impedidos de seguir viagem, e a imperatriz Leopoldina visita o navio Argos, conversa com os imigrantes alemães, e assim, o que ela fala, o que tem de registro é que as condições que os nossos ancestrais chegaram era pior do que os navios negreiros quando chegavam no Brasil. Eles estavam em uma condição lastimável. Pois bem, aqui a gente tem o seguinte mistério. Nós temos o registro da saída de duas famílias Berberts de Ershausen, da Alemanha. Nós temos o registro da chegada de apenas uma família,
que foi o Peter Berbert, a sua esposa e o seu filho. Pode ser que tenham vindo outras pessoas com nome diferentes. Vocês lembram que teve pessoas que fugiram, sobrou a passagem, teve pessoas que morreram. Pode ser que nesse processo a família do George Berbert tenha, o George pode ser que tenha morrido, os filhos podem ser que tenham morrido nesse ataque, a gente não tem os nomes dessas pessoas. Então a gente não sabe para onde foi parar a família do George Conrad Berbert. O que nós sabemos é que um certo Henrique Berbert aparece depois na Bahia, lá já no ano de 1700 e 1874 e por aí vai. Pois bem, no dia 25 de abril de 1824, os alemães iniciam uma rebelião, e aí alguns deles são até presos, e durante esse período eles vão ali, tem essa rebelião, e no dia 28 de abril, 3 dias depois da revolta, eles recebem a notícia de que eles vão ser alocados na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Lembre-se, os alemães, nossos ancestrais, foram contratados para ir para Ilhéus, na Bahia, e não para ir para Nova Friburgo. Isso causa muito descontentamento, porém, como eles não tinham a escolha mais, era uma determinação do imperador, eles seguiram viagem para Nova Friburgo, né? Entre os dias 3 e 4 de maio de 1824, eles partem rumo a Nova Friburgo, né? Uma viagem ali caminhando, saindo do Rio de Janeiro e indo para lá. Chegam em Nova Friburgo, lá na colônia, né? Dentro dessa colônia, eles já tinham lotes coloniais pré-determinados, né? Aqui a gente tem uma ampliação desses lotes, e coube ao Peter Berbert, o nosso ancestral, o lote de número 63, que é esse que está marcado aqui com um quadradinho vermelho. E também na cidade de Nova Friburgo, Peter recebeu uma casa, que era a casa de número 77, que está marcada nesse canto aqui, dentro da planta da cidade. Bom, todas essas informações são dados históricos, são registros históricos que estão os nomes deles com datas, com tudo direitinho, né? Vocês podem consultar isso, a gente tem toda a documentação. E aqui a gente tem o resumo da viagem do Peter, né? Durou 552 dias, mais ou menos 18 meses, né? Foi realmente uma epopeia para eles chegarem aqui no Brasil. Bom, existe uma situação aí falando do nosso brasão. O nosso brasão, ele é uma invenção nossa, foi criado por volta do ano 2002 aqui no Brasil. Fomos nós, brasileiros, o primo Milton que encomenda isso daí. São os primos que divulgam no Berbert Planet, e aí quem é das antigas vai lembrar dos grupos do Yahoo. E eu crio o significado desse brasão, enfim. É o brasão da família no Brasil, tá tudo certo, a gente adora esse brasão e vamos todo mundo tatuar ele no braço e no coração. Bom, falando um pouquinho da cidade de Irshausen, a cidade dos nossos ancestrais. É uma cidade que foi fundada no ano de 950 depois de Cristo, da Era Comum. Já tem aí mais de 1.100 anos. Na cidade de Irshausen, a família Berbert é uma das famílias mais antigas que ainda moram no local, ou seja, desde 1574 até hoje, a família Berbert mora nessa cidade, então a gente é bastante conhecido, bastante respeitado lá. E inclusive ainda existem algumas famílias lá, a gente conheceu alguns deles. E para vocês terem uma noção, na Alemanha são menos de 30 Berberts que ainda existem lá na Alemanha. E no Brasil a gente é mais de 5.000 Berberts espalhados aqui no nosso país. Em termos globais, é onde tem mais Berbert no mundo, é aqui no Brasil. Essa aqui é a imagem da igreja central lá de Irshausen. Né? Ela foi aonde os nossos ancestrais foram batizados, casaram e por aí vai. Esses números aqui mostram o ano que foi fundada a igreja. Isso que parece uma letra G é um número 900 e o 5 é de 50. E esse J é o ano sagrado, é uma simplificação, é a forma como eles escreviam os anos naquela época. Essa aqui é a visão da parte interna da igreja. Isso aqui existe desde a época dos nossos ancestrais, quando Peter Berbert e Karl saíram da Alemanha, já era desse jeito, já tinha esse órgão de tubo, já tinha todas essas pinturas, e até hoje as pessoas da cidade continuam frequentando essa igreja, continua sendo usada.
Isso aqui é a pia batismal desde aquela época da qual os nossos ancestrais foram batizados nela. Esse senhor de camisa azul listrado do lado, ele é um primo nosso, é o Hans, que é ele que nos recebe lá, que faz toda a parte de guia turística, é uma pessoa fantástica. Esse aqui é o órgão de tubos e muito provavelmente esse órgão foi tocado no último culto do qual os nossos ancestrais participaram antes de vir para o Brasil. Bom, toda essa história nossa, da nossa família, ela foi baseada em pesquisas históricas, ela foi baseada num levantamento que nós fizemos ao longo de 20 anos. Tá? Então, assim, a gente tem do nome do nosso ancestral, que foi registrada a saída dele na Alemanha, que é essa primeira parte de cima, o registro da chegada dele no Brasil, os lotes de terra que eles receberam e por aí vai, e a gente ainda tem buscado o máximo de dados históricos para comprovar e compilar e registrar essa nossa história. Mas bem, a gente está caminhando para o bicentenário da nossa família no Brasil, que vai ser em 2024. Né? E a gente tem algumas perguntas que precisam ser respondidas. Por exemplo, para onde foi a família do George Berbert? Né? Onde estão os documentos históricos que comprovam isso? Né? Como que eles chegaram na Bahia? Para onde que foi Dorotheia Berbert, que aparece em 1938 nos Estados Unidos? Quem é Carl Berbert, que está registrado que ele apareceu já adulto aqui no Brasil? Né? Escrever a história do ramo baiano, toda a genealogia do Johann Henrik Berbert lá da Bahia, do rei da Floresta II, lá o príncipe Maximiliano, uma história fantástica também. Vocês precisam comprar o livro Mata Verde e ler a história de Johann Henrik, é muito legal, muito bacana. Então, assim, a gente precisa escrever essa história a partir dele, com todos os detalhes. A gente precisa atualizar a genealogia de todos os ramos da família. Precisamos catalogar, preservar fotos, documentos históricos. Criamos aí a fundação da família Berbert de maneira informal, mas a gente precisa fazer isso de uma maneira mais formal. Existe um desejo de nós irmos para a Alemanha e fazer um encontro em Ershausen. A minha sugestão seria a gente fazer isso em 2023, quando for 99 anos, para trazer os alemães para cá no bicentenário aqui no Brasil. Nós criamos já o site berbert.org, onde a gente está ali toda a história da família, se vocês quiserem entrar. Lá no site da família, nós temos o livro, toda essa história que eu contei para vocês está registrada no livro, a biografia de Peter e Anna Berbert. Né? Vocês podem comprar esse livro lá, fazer o download, já está disponível desde o ano passado, é só acessar www.berbert.org ou comprar no Kindle ou na Saraiva, está tudo disponível lá para vocês comprarem. E caso vocês queiram aprender um pouco mais da história, ler os documentos nossos, ouvir um pouco mais sobre isso, é só acessar berbert.org, que lá tem toda a documentação que vocês podem ler. Obrigadão, pessoal, desculpa, não sei como é que vocês estão, mas espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, peça o meu WhatsApp, a gente está no grupo da família lá, pode perguntar que o que a gente souber, a gente está disponível para passar a informação para vocês. E quem souber alguma coisa, alguma novidade, conta pra gente, que a gente gosta demais disso daí. Um abraço, até mais, tchau, tchau.